Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós vamos fazer um pequeno resumo daquilo que já estudamos até aqui, das coisas que nós já retiramos como lições para a nossa vida. Jó era um homem feliz, que possuía bens materiais, mas que o seu valor estava no seu caráter, no facto de ele ser um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Ele tinha uma família numerosa, vários filhos, tinha 10 filhos, 7 rapazes e 3 meninas. Era um homem bem conceituado entre os seus amigos na cidade onde ele vivia. Ele realmente tinha muita riqueza e felicidade. Jó era um homem profundamente temente a Deus e que procurava efetivamente oferecer a Deus sacrifícios, holocaustos em favor dos seus filhos. Diz a Bíblia que ele levantava-se de madrugada para começar esse relacionamento com Deus. E de madrugada ele fazia esse serviço religioso em favor dos seus filhos. Talvez você que tem filhos tenha o mesmo tipo de atitude que Jó. Se calhar, durante a madrugada, quando não tem sono, o que faz é orar pelos seus filhos. E eu quero dizer que você faz muito bem. É uma boa atitude, é realmente algo precioso podermos interceder pelos nossos filhos, para que eles vivam vidas retas, vidas que sejam de acordo com a vontade de Deus. Eu creio que há algo muito precioso que nós podemos ensinar aos nossos filhos. E esse algo precioso é podermos ensinar os caminhos de Deus. Realmente são caminhos que, mesmo quando eles forem mais velhos, não se vão esquecer deles. Mas diante deste cenário surge então uma tragédia. Satanás procura o mal de Jó e por isso levanta os sabeus que roubam os bois e os jumentos, matam os servos ao fio da espada e realmente consumiram tudo aquilo que era de Jó. A seguir levantam-se os caldeus, um outro grupo, um outro povo, que vem e rouba os camelos e mata também os servos. Então, diante deste cenário, Jó fica sem os bens materiais. Depois vem uma catástrofe natural que faz com que a casa onde os filhos estão esteja, caia e essa casa ao cair mata toda a família. Realmente, diante deste cenário, Jó simplesmente diz: "No saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Porém, Jó não sabia tudo aquilo que estava a acontecer, que era resultado de um desafio de Satanás, que realmente Deus tinha declarado Jó como justo, e Satanás começa a movimentar-se e a desenvolver esta trama, esta artimanha, para de alguma forma tentar destruir a vida de Jó. E Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, pois Deus conhecia bem o caráter deste seu filho. E Jó continua sendo reto, continua sendo justo, continua a temer a Deus. E agora Satanás depois volta à presença de Deus, não satisfeito com isso, e diz então: Deus, ele continua a ser fiel porque realmente ainda tem a saúde. E então ele procura retirar a saúde de Jó. E agora Jó se torna num farrapo humano. Realmente um homem rico e poderoso, um homem feliz e alegre, fica transformado num farrapo humano. Aproximam-se então esses amigos de Jó para condoer-se com ele, chorar com ele, e ficam ali durante 7 dias e 7 noites sem abrir a sua boca, mantendo a sua presença. E esta deve ser a atitude de todos aqueles que vão consolar os que sofrem. Muitas vezes nós, nesse sofrimento, procuramos dar palavras de consolo sem que sejam palavras sábias. Por vezes é preferível você e eu ficarmos calados em silêncio ao lado daqueles que sofrem do que estarmos a tecer grandes considerações e dizermos asneiras. Então estes homens foram sábios, estiveram durante 7 dias calados, até que surge esta situação e Jó começa por amaldiçoar o dia do seu nascimento.
Estamos no capítulo 3 e já falámos então destas situações. Nós paramos no verso 13 e eu gostaria de continuar agora do verso 14 em diante. E é Jó que está a falar e está a falar acerca do dia que ele não queria ter nascido. E ele prossegue a dizer: com os reis e conselheiros da terra, e para que se edificassem um mausoléu, ou com os príncipes que tinham ouro, e se encheram de prata as suas casas, ou como o aborto oculto que não existiria, como criança que nunca vira a luz. Jó continua aqui a amaldiçoar o dia do seu nascimento, a desejar no fundo a morte. Eu diria, Jó deseja que o sofrimento desapareça. Há algum tempo estava a ler um psiquiatra, Augusto Curie, ele dizia que efetivamente as pessoas não desejam a morte, as pessoas desejam acabar com o sofrimento. Então eu creio que é exatamente isso que Jó está aqui a declarar também. Ele não quer necessariamente a morte, ele quer simplesmente acabar com o sofrimento, ou ele quer nunca ter passado por este mesmo sofrimento. E o verso 17 continua a descrever esta situação e diz: ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está assim um pequeno como o grande, o que é servo livre do seu senhor, porque se esconde da luz ao miserável e a vida aos amargurados do ânimo, que espera a morte. E ele não vem, cavam em procura dela, mas do que tesouros ocultos que se regozijam por um túmulo, que exultaria se achassem a sepultura, que se escondesse do homem a luz, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados, porque em vez de meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobreveio, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Estas são realmente as palavras dramáticas que o poeta Jó, o filósofo Jó, vai descrevendo do seu sofrimento. Já dissemos que este livro de Jó, ele não nos ensina sobre a virtude da paciência, ao contrário do provérbio popular, que diz que é preciso ter paciência como a de Jó. Este livro, efetivamente, ensina-nos sobre fé e arrependimento, sobre o sofrimento humano. Nós iremos verificar isso, principalmente quando chegarmos ao final deste livro. Aqui neste texto que nós acabamos de ler, não é uma descrição teológica sobre o que acontece para além da morte. Aqui o Jó não está a dizer que efetivamente é assim que as coisas ocorrem, que não há vida para além da morte, que ali é descanso para toda a gente, que a situação da morte é melhor do que a vida. Está aqui a ser descrito as palavras de um homem em sofrimento e não uma descrição teológica daquilo que é a vida para além da morte. E aqui é preciso entender algumas coisas, porque muitas vezes nós, ao olharmos para a Bíblia, vemos que há determinados relatos nas Escrituras, isolamos um versículo e pensamos: esta é a palavra de Deus para mim. Corremos um sério risco ao fazer isso. Infelizmente é assim que muitas seitas funcionam. Isolam um texto bíblico e fazem afirmações em cima desse mesmo texto bíblico, para que a Bíblia possa dizer o que eles bem entendem. Nós, ao olharmos para as Escrituras, temos que entender o contexto em que os textos bíblicos foram escritos. E aqui este contexto, estas questões que Jó vai descrevendo, esta apreciação que ele faz acerca da morte, acerca da vida, acerca do nascimento de crianças ou não, não é um texto que podemos usar como referência para dizer assim diz Deus sobre este assunto. Porque é realmente interessante é poder ver o sofrimento com que Jó lida e a forma como ele se coloca por palavras este sofrimento, a forma como ele se expressa nesse mesmo sofrimento. Podemos dizer que, por um lado, o Velho Testamento aqui apresenta-nos os problemas da vida humana. O Velho Testamento traz para nós a revelação das dificuldades. Aqui no livro de Jó nós podemos ver o problema do sofrimento humano, podemos ver como Satanás age, mas por outro lado nós podemos ver no Novo Testamento as respostas a estes problemas. Enquanto aqui no Velho Testamento muitas vezes são salientados só os problemas, no Novo Testamento são salientadas as soluções.
Se por um lado nós entendemos o sofrimento da alma humana no Velho Testamento, por outro lado, em Jesus Cristo, nós podemos ver que, a meio das circunstâncias da dificuldade, nós podemos experimentar a paz de Deus que excede o entendimento. Mesmo no meio da perda de um ente querido, Jesus vem e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, viverá. Mesmo diante de uma situação, de uma crise financeira, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não andais ansiosos por coisa alguma quanto ao que haveis de comer ou vestir, porque isso preocupa-se aqueles que não têm Deus. Deus cuida dos pássaros do céu e dos lírios do campo. Será que não cuidará dos seus filhos? Então, o Velho Testamento apresenta-nos os problemas, o Novo Testamento apresenta-nos as soluções. E aqui vemos como Satanás cobriu a pessoa de Jó com todo tipo de dificuldades. E realmente ficou numa situação terrível. Nós sabemos que uma das necessidades básicas do homem é o alimento. É ele essencial para a sua sobrevivência. Sabemos também que algumas das coisas essenciais para o homem é a roupa para vestir, é a proteção, o lar para a pessoa viver. Os animais não têm esta preocupação. Eles, desde que nascem até que morrem, já vêm com a pelagem adequada para a sobrevivência no habitat onde eles estão. E realmente eles têm a pele adaptada para todo tipo de vida. Nós, seres humanos, necessitamos de nos revestirmos, de cuidarmos, termos essa proteção. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que se faz é procurar roupa bem quente para que a criança que nasceu não se constipe, não fique doente, não apanhe qualquer doença por causa da falta de agasalho. Então, para o ser humano, a roupa, a alimentação, o lar, as amizades são coisas indispensáveis. E a Bíblia aqui diz que Deus realmente nos deu todas as coisas para que pudéssemos gozar delas. Deus quer que o homem desfrute da vida e Ele proporcionou as circunstâncias para nós podermos crescer nelas e ter ao mesmo tempo esse cuidado. E eu acabei de citar vários textos bíblicos que revelam exatamente isso, que Deus cuida de nós em cada momento da nossa vida. Necessitamos, como Jó, manter a nossa fé firme em Deus. Necessitamos, como Jó, depositar a nossa fé em Deus e esperar nele, aguardar aquilo que Ele tem para cada um de nós. As propriedades, as riquezas de cada um de nós são essenciais, mas ao mesmo tempo, quando nós confiamos nelas, passam a ser uma condenação para nós. Muitas pessoas gastam milhões e milhões de euros, gastam milhões e milhões de dólares em tentar melhorar a sua qualidade de vida, comprar uma casa melhor, um carro melhor, um equipamento melhor, um computador melhor e outras coisas mais, mas na realidade estão vazias por dentro. Há algum tempo atrás ouvi uma estatística acerca de um dos países nórdicos onde o nível de vida é bastante elevado, e lá se dizia que, apesar de haver muita qualidade de vida em termos de bens materiais, é o lugar da Europa onde há a maior taxa do suicídio de adultos. Isso significa que as pessoas nesse país estão vazias por dentro. Têm os equipamentos, têm as casas montadas, têm todos os bens materiais que o homem sempre desejou, mas a sua alma está vazia. Então os bens materiais não preenchem o vazio do coração. A relação com Deus pode fazer toda a diferença, pois ela pode trazer para a nossa vida aquilo que é essencial e que nos faz falta. Então, nós podemos enfrentar os problemas, as dificuldades, as incertezas, as necessidades com esta atitude de dependência de Deus. Nós sabemos que vale realmente mais uma palavra sábia do que qualquer bem material. É importante nos sentirmos bem no nosso íntimo e isso só Deus pode fazer. É importante realmente nós desfrutarmos dessa relação com Deus e experimentarmos na nossa vida a paz de Deus, que excede o entendimento. Nós vemos que Jó estava então nesta circunstância difícil. Nós vemos que Jó foi desprezado por todos e a sua própria mulher até disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Realmente uma mulher assim torna-se difícil conviver e suportar a vida. E era necessário que Jó se mantivesse firme em Deus
e realmente pudesse caminhar com Deus em todas as circunstâncias, podendo assim entregar a sua vida continuamente nas mãos de Deus, mesmo não entendendo as circunstâncias que o rodeavam. Talvez você se sente como Jó, quando ele descreve que aquilo que ele temia sobreveio sobre a sua vida. Aquilo que ele receava aconteceu. Ele não sentia descanso nem sossego, não se sentia repousado e realmente vivia em grande perturbação. Talvez em determinadas situações da sua vida você viva este tipo de circunstâncias, viva nesta angústia. Mas Deus quer transformar essa angústia, esse choro, esse lamento em alegria, esse pranto em alegria, em festa. E isso só pode acontecer quando você realmente entrega a Deus a sua vida. Quando você diz a Deus: Senhor, eu reconheço a minha dificuldade, eu reconheço que não compreendo todas as situações que estão a ocorrer na minha vida. Eu reconheço que não entendo tudo aquilo que está a passar, mas eu continuo a confiar em Ti. E este é o grande desafio, e foi por isso que Jó em nada pecou contra Deus. Porque ele não pôs em causa o caráter de Deus, ele olhava para as circunstâncias, não eram favoráveis, mas ele não colocou em causa o caráter de Deus, contrário à sua mulher, que rapidamente pôs em causa tudo aquilo que Deus era, dizendo: amaldiçoa a Deus e morre. Mais valia estar quieto. E Jó não, ele compreende o caráter de Deus e por isso ele percebe que o sofrimento pode ser transformado por Deus em algo bom. E Deus pode realmente trazer uma resposta no meio destas dificuldades. E então é esta grande diferença que Jó manifesta aqui. E é aquilo que Deus apela para cada um de nós. É como um pai e um filho. Eu já tenho dado esta ilustração em alguns outros programas, mas eu creio que é tão clara que nos ajuda a entender a relação que nós devemos desenvolver com Deus. Quando um pai e um filho têm uma relação de amor, mesmo quando um pai proporciona situações difíceis ao filho, muitas vezes é para que esse filho aprenda. Supondo de novo aqueles exemplos que eu costumo dar com a experiência que tenho tido com os meus filhos, não estou a dizer com isto que eu sou o melhor pai do mundo, mas se eu faço isso e amo os meus filhos, imagino que Deus, que me ama muito mais a mim, fará o mesmo comigo, ou muito melhor ainda do que aquilo que eu faço com os meus filhos. Por vezes eu digo aos meus filhos: olha, não andem em cima desse muro. E eles, como crianças que gostam de aventura, sempre vão fazer aquilo que, enfim, acham mais desafiante. E por vezes lá vão outra vez para cima de um determinado muro. Isso eu acho que talvez aquele muro não é tão alto, não é tão perigoso assim para realmente exigir que eles saiam de lá. Por vezes permito que eles se mantenham ali. E normalmente o que acontece é aquilo que os pais já sabem: os filhos caem e magoam-se. Mas quando é uma situação relativamente controlada, nós pais até permitimos uma certa dor, um certo sofrimento, para que o filho possa aprender que da próxima vez deve dar ouvidos ao pai. E é dessa forma que Deus age também connosco. Em determinadas situações, Deus permite um sofrimento controlado, um sofrimento que não vai além das nossas capacidades de o suportar, para que nós aprendamos uma lição para a vida. Para que em circunstâncias diferentes, quando Deus nos disser determinada coisa, nós possamos dizer: não, eu já experimentei esta situação, eu desobedeci e magoei-me, sofri as consequências da minha desobediência, agora eu vou obedecer. Então muitas vezes Deus permite isto para que nós aprendamos a obedecer, aprendamos a viver dentro da vontade de Deus. E Jó agora está nesta circunstância em que ele realmente está desesperado, está cheio de incertezas, cheio de dificuldades, sem saber que rumo tomar. A sua esposa realmente está contra ele, o seu cônjuge não o apoia, não é simpático para com ele, não é realmente essa pessoa que o compreende, mas mesmo assim ela está lá. E é necessário que cada um de nós que tem essa responsabilidade possa aprender, em primeiro lugar, com estes amigos que estiveram ali ao lado sem tecer considerações durante dias e dias, a condoer-se com a pessoa, a viver esta tristeza e a poder pelo menos ser uma mais-valia, não a condenar, não a dizer disparates como a mulher de Jó estava a dizer, mas a poder estar ao lado de quem sofre e sofrer com eles. A palavra de Deus nos diz que nós devemos alegrar com os que se alegram e sofrer com os que sofrem. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.